Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2 do livro 2, Encarnação dos Espíritos, e vamos falar hoje sobre o item sobre a alma, ou da alma. Questões 134, 134A e B, 135 e 135A. Vamos lá? Vamos estudar? Se você não viu os vídeos anteriores, nós temos desde a questão número 1, que é Deus, estão todos aqui no Facebook, todos aqui no YouTube, tá bom? E não tem monetização, não tem fins lucrativos, é só mesmo para divulgação da doutrina espírita, pode compartilhar à vontade, tá bom? Vamos lá, 134. O que é a alma? Resposta: um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta: espírito. 134b. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, uma mesma coisa? Resposta: sim. As almas nada mais são que espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que temporariamente revestem um envoltório carnal para purificar-se e instruir-se. Então, a prova cabal a gente tem hoje. Na época Kardec não tinha. Hoje é fácil, hoje tem equipamentos que identificam espíritos. Houve, através da Ana Prado, por exemplo, em Belém do Pará, durante muitos anos, sessões de materializações, né? Ela era médium de efeito físico extraordinária, doava uma quantidade gigantesca de fluido para efeito físico, e com isso houve dezenas, centenas de materializações e experiências de toda a ordem, inclusive no caso de Frederico Figner, que era o presidente da RCA Victor no Brasil, ele que trouxe para o Brasil os LPs, por exemplo, né, na época, e havia desencarnado a filha dele, Raquel Figner, lá nos Estados Unidos ainda, e ele então, estando no Brasil, estando em Belém do Pará, sabendo da existência da Ana Prado e do que acontecia, ela foi até uma dessas apresentações, à época eram chamadas apresentações, e a Raquel Figner materializa-se, sua filha materializa-se, e senta no colo dele, ele abraça, enfim. Fotos são tiradas e publicadas numa época que não tinha sobreexposição, não tinha Photoshop para colocar a pessoa, né, na foto, modificar a foto, etc. O fato é, como o próprio nome diz, real, porque fato quer dizer real. Então, isso acontece. Isso bem depois de Kardec. Hoje, há máquinas, por exemplo, fotográficas como as Kirlian, que mostram espectros, mostram espíritos. Até na época mesmo da Ana Prado é possível ver pela internet que tem um monte de fotos que dá para ver com o efeito físico que saía dela, do fluido do efeito físico que saía dela, o formato dos espíritos, a silhueta dos espíritos à volta das pessoas, perto das pessoas. Isso dá para ver, isso tem um monte de comprovações. Os equipamentos, as pesquisas em torno disso, né, que mostram claramente que existiu, e tantos e tantos e tantos outros depoimentos comprobatórios da existência dos espíritos, hoje temos. Na época de Kardec não tinha. Era complicado, estava começando a doutrina espírita, ele estava criando a doutrina espírita. Então ele tinha que fazer uma série de perguntas para entender aquilo que estava acontecendo. Os espíritos superiores coordenados pelo Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, para que depois, a partir dessas informações, então, por exemplo, questão 134A, B, 135A, falando que existe, antes de eu encarnar, eu já existia, e quando o meu corpo está pronto, eu venho, né? Quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, eu sou anexado, grudado, costurado, colocado nesse grupo de 100 células-tronco aproximadamente, que se desenvolvem copiando o meu corpo espiritual, copiando a minha forma fora do corpo, e quando o meu corpo perece, quando o meu corpo morre, eu simplesmente continuo sendo eu, voltando para o plano espiritual. Kardec tem essa informação, e a partir dessas informações é que a comunidade científica vai atrás, a partir dessas informações é que a comunidade científica busca as provas que nós precisávamos mais tangíveis, provas mais
palpáveis, era a palavra que eu queria. Então hoje fica fácil, hoje fala assim, olha, existe alma. Raramente a gente vai encontrar alguém que fala assim, ah, não acredito nisso. É muito raro, porque é um fato, não é uma crença mais. Não é uma coisa, então, eu acredito, né, que quando o corpo da gente morre, a gente continua vivo. As pessoas nem falam isso. As pessoas podem até falar assim, quando eu morrer, minha alma vai para o céu, minha alma vai para o inferno. Ou minha alma vai isso, meu espírito vai aquilo, como se fossem coisas distintas, né? Não importa se estejam utilizando o pronome errado, e o correto seria dizer eu, depois que meu corpo morre, eu continuo vivo e volto para o plano espiritual. Esse é o correto. Mas, independentemente disso, há um consenso mundial, não importa a crença religiosa, inclusive, que mostra que algo sobrevive à morte do corpo. Isso é real, isso é uma coisa que, enfim, todos sabemos, é algo universal. Mas hoje nós sabemos isso, nós estamos em 2023 gravando esse vídeo. Hoje nós sabemos isso. Daqui a 20 anos vai ficar mais fácil ainda, vai ser tão natural que quando lerem o livro dos Espíritos, falam assim, mas isso aqui é óbvio, por que será que ele perguntou isso? Né? Porque simplesmente é assim. Óbvio hoje. Né? Como hoje é óbvio a gente saber que existe um vírus que foi denominado Covid-19 e que criou uma grande pandemia, semelhante à gripe espanhola no início do século XX, e que matou milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo mundo. E outros tantos milhões, bilhões até, contraíram esse vírus, que é algo que não se vê, mas que se sabe da existência. Algo que há 100 anos não se sabia, há 200 anos não se sabia. No século XIX, por exemplo, um médico de sobrenome Semmelweis, ele ficou intrigado com uma coisa que acontecia no hospital que ele trabalhava. As parturientes, as mulheres grávidas, que tinham filhos em casa, sobreviviam em maior número do que as mulheres que davam à luz no hospital. E aí ele começou a pesquisar o porquê disso, que teoricamente no hospital era para ter mais tranquilidade, era para ter mais segurança do que em casa por parteiras. E ele começou a analisar essa situação e percebeu que isso acontecia, por exemplo, não é exatamente nesse dia, tá? Mas só para a gente fazer uma brincadeirinha com data. Por exemplo, terça-feira. Terça-feira era o maior número de índices de morte de parturientes. Se a paciente ia ter um filho na terça-feira, a probabilidade dela morrer era muito grande. E ele fez esse levantamento e percebeu. E aí ele começou a analisar o que acontecia. Por exemplo, não quer dizer que seja na terça-feira, mas só por exemplo. Por exemplo, o que acontecia na terça-feira de diferente na rotina daquele hospital que pudesse ter alguma ligação com a morte das parturientes. Tá. Ele descobriu que na terça-feira, como se fosse a terça-feira, né? Na terça-feira, os estudantes de medicina faziam aula prática em cadáveres. E se chegasse alguma parturiente, se chegasse alguma mulher para dar à luz, eles saíam de lá e iam fazer o parto. Com as mãos sujas de sangue, com as mãos que estavam usando nos cadáveres, iam fazer o parto. E isso fazia com que as mulheres morriam. Não se tinha conhecimento de bactérias, vírus, das contaminações por micro-organismos. Não se conhecia isso ainda, não se tinha noção que isso existia, do muito pequeno que só se vê com microscópio. E ele também não sabia disso, mas como ele percebeu, ele criou uma norma, ele sugeriu uma norma que foi aceita a princípio, que toda vez que o sujeito saísse da aula prática com cadáveres e fosse atender alguém, seja parturiente ou não, que lavasse as mãos com água e sabão, bem lavadinha. E isso resolveu imediatamente a questão. E as parturientes começaram a não morrer mais. E isso gerou um certo ciúme, vamos dizer assim, nos demais médicos, que começaram a achar que o Semmelweis era um bruxo, que ele tinha feito alguma coisa sobrenatural que estava preservando a vida das pessoas. E mandaram ele embora. Simples assim, mandaram ele embora.
E as mulheres voltaram e revogaram as ordens dele, e as mulheres continuaram a morrer durante o parto. Porque não se tinha conhecimento dos micro-organismos que causam infecções, das bactérias que causam infecções, por exemplo. Quando mais tarde se teve conhecimento, as normas começaram a mudar e as infecções hospitalares começaram a diminuir. E hoje em dia, em 2023, é muito comum em hospitais terem temperaturas extremamente baixas, protocolos de atividades e da maneira com que as pessoas têm que agir, com luvas, com material esterilizado, com rituais de limpeza das mãos e dos instrumentos que vão ser usados no hospital, de modo a diminuir sobremaneira a infecção hospitalar. Mas isso só depois do conhecimento. Então isso também vai acontecer, já acontece conosco a respeito da alma, que hoje nós já sabemos que existe alguma coisa além do corpo, né? A gente já sabe que algo sobrevive depois que o nosso corpo morre. Com o Espiritismo trazendo mais conhecimento, a gente sabe que eu já existia, eu estou num corpo e eu continuo vivo depois que o meu corpo não me serve mais. Isso ajuda. Daqui a alguns anos, daqui 100 anos talvez, vai ser tão óbvio, ser tão simples, que quando nós lermos isso aqui, fala assim, mas Kardec também foi fazer uma pergunta dessa aqui, isso aqui é tão óbvio, e a gente vai passar adiante se não tiver a humildade de se lembrar, por exemplo, de lembrarmos que ele fez essa pergunta no século XIX, né? Questão 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Resposta. Há o laço que une a alma ao corpo. 135A. Qual é a natureza desse laço? Resposta. Semimaterial, ou seja, intermediário entre o espírito e o corpo. Ele é necessário para que possa haver comunicação entre um e outro, entre o corpo e a alma. É através desse laço que o espírito age sobre a matéria e a matéria age sobre o espírito. Aí tem uma explicação de Kardec, que é bem extraordinária, como sempre, e aí a gente vai comentar. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado da qual o corpo é a morada. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo, tais como, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Certo? Então, eu, espírito, aqui na Terra tenho um perispírito em conformidade com a matéria daqui, da Terra, então cada planeta tem o seu, e esse perispírito é que dá forma ao corpo, ele que contém os meus erros e os meus acertos em forma física. Então, um suicídio por enforcamento. Então, fez uma grande lesão nessa área no perispírito. Pode acontecer, e muitas vezes acontece. O Fábio disse que toda vez é assim. Não, eu disse que algumas vezes acontece isso. No momento da reencarnação, tem uma lesão no perispírito. Quando há a ligação do perispírito ao grupo de células que vai se desenvolver no ventre da minha mãe, as células não conseguem copiar direitinho o que tem no perispírito nessa área, porque tem uma lesão referente ao suicídio, então há a mudez, por exemplo. Tá? Só para a gente entender. O Fábio disse que todo mudo foi suicídio. Foi isso que eu disse? Não foi não. Eu disse que em alguns casos é assim que acontece. Só para a gente entender. Certo? Amanhã nós vamos falar da questão 136, A e B, sobre a alma, que está, assim, só acrescentando conhecimento nessa maravilha chamada Livro dos Espíritos. Eu sou Fábio Pereira e amanhã a gente volta com mais uma gota de Espiritismo. Um beijo para você que fica. Tchau.